Hoje nós temos aqui entre nós a amiga Patrícia Saraiva, é uma guerreira do bem, batalhadora incansável, que sempre, quando é convidada, vem à nossa casa com tanto carinho. Ela que tem uma agenda bem lotada, mas sempre guarda um espaço aqui para a nossa casa espírita, fonte de esperança, né? Hoje o tema que ela abordará será o arrependimento e os seus processos na visão espírita. Faremos uma prece de imediato. Passaremos a palavra a esta amiga de nossa casa, essa oradora espírita, que sempre vem aqui com muita disposição. Amado Senhor, que a sua luz se faça presente, envolvendo-nos a todos nessa energia maravilhosa do bem comum, para que os nossos corações resplandeçam e que nós sejamos aqui na face do planeta instrumentos do amor ao próximo, onde quer que estejamos espalhando o bem, o conhecimento, dando a nossa contribuição para que essa humanidade se desenvolva e evolua cada vez mais. E desta maneira, com os corações cheios de alegria, recebemos esta nossa amiga Patrícia Saraiva, que a espiritualidade possa lhe dar inspiração e roteiro, para que o tema aqui desenvolvido possa calar fundo em nosso coração. E desta forma, com a permissão da espiritualidade superior, iniciamos as nossas tarefas da noite de hoje, com a palestra da nossa amiga querida. Que assim seja. Graças a Deus. A Patrícia Saraiva possa assumir a tribuna a partir de agora. Olá, amigos. Funcionando aqui? Estou muito feliz de estar de volta aqui na CEF, sendo que eu respeito muito. O Arnaldo fala do carinho com que venho. É um carinho somado também ao respeito pela história dessa casa, pela tradição dessa casa, pelos pressupostos kardecianos que são respeitados aqui por essa casa. Todos aqueles que laboram na doutrina espírita no DF reconhecem isso. Então, mais do que uma alegria, um afeto, é também uma honra poder estar aqui trabalhando com vocês um pouquinho, quando eu posso vir, né? Quando eu tenho a possibilidade de estar aqui, tá bom? O tema que nos traz a casa está aqui, ó. É o arrependimento e seus processos na visão espírita. Vamos pensar um pouquinho acerca desse momento do espírito? É um momento na alma, né? O arrependimento. Para a gente refletir como é esse processo do arrepender-se a partir das reflexões que os espíritos nos trouxeram para a gente compreender esse momento do espírito, né? Porque tínhamos uma visão de um atavismo religioso, de outras religiões onde estagiamos, que era suficiente a gente se arrepender, o que nos deixava numa situação bastante confortável, no entanto falaciosa, de eu errar, de eu cometer os meus erros, e aí, meia hora ali antes do desencarne, eu relatava, me arrependo, o líder da minha religião, e ficava tudo bem, mas tinha que se arrepender, entendeu? Sem refletir se aquele momento era um momento verdadeiro. Pode até ser antes da desencarnação, o momento da reflexão, que a gente chama, no nosso vocabulário, de arrependimento, não tem problema, mas contando que seja uma coisa real. E o que é, então, na verdade, arrependimento? Né? O arrependimento é um momento de autorreflexão, viu? A gente
se toca diante de algo que fizemos, de uma postura adotada, de uma escolha assumida, e porque a nossa essência é divinal, porque somos filhos de Deus. João de Anjos nos fala isso de maneira linda na série psicológica, tá bom? Não se esqueça. Você pode estar em quaisquer lugares, carregando para você os títulos que você quiser, na terra, conquistados com seu esforço, lealdade, sempre louváveis, mas você é um espírito. É isso que você é, tá bom? Então, na nossa caminhada como espíritos, fazemos escolhas espirituais. Todas, tá bom? Mesmo quando a gente está aqui investido da matéria densa, não esquece disso, suas escolhas são escolhas espirituais. Basta uma escolha equivocada para você causar distúrbio no seu planejamento encarnatório, ter que refazer uma lição, ter que refazer uma prova, ter que refazer um passo, ter que recuar. Então, o arrependimento é o seu olhar, como criatura divinal que você é, diante de uma atitude tomada, uma escolha feita, um rumo assumido. Quando, por ser uma criatura divinal, você é regido por leis instas que Deus coloca na sua consciência, estão inscritas aqui na sua consciência, as leis de Deus não estão fora, não estão nos templos religiosos, não estão nas tábuas da lei que alguém te desse, não estão ditas por nenhum líder religioso, estão na sua consciência. E pelo amor, que é o DNA que você carrega em você. O João fala, não sou eu que estou dizendo, o João fala que Deus é amor. Então, se você é filho de Deus, você carrega um DNA amoroso em você, tá bom? Embora, às vezes, a gente se distancie bastante do amor. É a gente que se distancia na nossa caminhada. Entendeu? Então, nos distanciamos daquilo que é natural para nós, que são as escolhas amorosas, entenderam? E fingimos não ouvir a voz que soa na consciência, porque há um alarme aqui dentro que ecoa. Todas as vezes que vamos dar um passo em falso, estamos diante de uma escolha que parece equivocada, preste atenção. Se você não estiver em estado normótico, há um artigo muito interessante de Geraldo Campetti no newsletter da Federação Espírita Brasileira dessa semana falando sobre isso. A normose social e o estado verdadeiro de consciência. O que é normose? Ele usa um termo emprestado da Unipaz, da Universidade da Paz, para dizer que o nosso estado normal é o estado de quem acerta, de quem reflete, de quem para, pensa e age. E quando cai, levanta e segue. O estado normótico é daquele que não quer tomar consciência daquilo que seria o adequado. Entenderam? Normótico, um derivativo de normal, para dizer que adoeceu. Então, um estado adoecido. Se não estivermos no estado normótico, ou seja, fingindo que não estamos vendo, querendo não fingir, na verdade, né? Que dispara lá dentro um alarme, vai disparar aqui dentro. O sinalzinho vai ficar amarelo. Epa, pare, olhe, escute. Entenderam? Vai ficar amarelo. Porque as leis de Deus estão bem aqui, em todo mundo. Embora, às vezes, a gente, porque somos criaturas atrasadas, num orbe atrasado, não queira escutar. Finge que não está ouvindo. Arranja até justificativas para a gente não ouvir a voz da consciência. A gente fala, por exemplo, todo mundo faz. Entenderam? Todo mundo faz assim, todo mundo age assim. Aí a gente só lembra com o Emmanuel que toda vez que a gente pensar assim, a multidão faz, todo mundo faz, a gente vai lembrar que foi a multidão que libertou Barrabás e crucificou Jesus. Tá bom? Para a gente não se deixar guiar pelo efeito manada. Que isso é o efeito manada. Todo mundo vai, eu vou junto. Não. Para. Presta atenção. Então, o arrependimento é esse momento em que permitimos nos escutar a voz da consciência, porque ela ecoa dentro de você, e deparamos-nos, então, na nossa caminhada, que lhe pertence, que não é de outro. Ninguém responderá pelos seus passos, então não tente terceirizar suas escolhas, tá bom? Aí eu fiz assim porque a minha amiga falou que era o melhor. Sim, filho, sua amiga responderá pelas escolhas dela e você pelas suas. Com tudo que você sabe, aprendeu, com as leis de Deus em sua consciência, foi o que você fez da sua vida. Entenderam? Então estamos despertos. O arrependimento é aquele momento em que a gente olha e fala, não era por ali. Pode acontecer? Muito. Muito. Tem problema isso acontecer? Não. Tá bom? Muito importante a gente pensar sobre o arrependimento também diante dos nossos erros. Porque às vezes a gente está na casa espírita e a gente acha, iludidos, que nunca mais a gente vai errar. Eu estou aqui na casa espírita tem 30 anos já e aí eu faço isso. Aí eu falei isso. Entenderam? Isso não vai acontecer. No nosso orbe não, vai errar. Agora é preciso que a gente aprenda a errar erros novos, pelo amor de Deus. Significa que a gente precisa aprender
com os nossos equívocos, para a gente corrigir a rota, entenderam? Corrigir o passo, o rumo, o prumo. O arrependimento é esse momento que a gente olha, mas como é um processo de autodescoberta, autodescobrimento e autoencontro, o arrependimento precisa ser assim, para ele ser produtivo para o espírito. Ao me deparar com a escolha equivocada, eu também me deparo com a condição, para o meu estágio evolutivo inequívoca, que eu vou errar, porque eu sou um aluno aprendiz na Terra. Então, o que a gente espera de um aluno que está nas séries incipientes na escola? O aluno está no letramento, que está aprendendo a escrever. É que ele troca o P com o B, o M com o N, não é? Eu sou professora de língua portuguesa, e isso é esperado. É esperado de uma criança que está aprendendo a escrever, ou de um adulto que está no EJA, por exemplo, que troca as letrinhas, devido à fonética, que é muito similar. Então, se um professor, a lição de Emmanuel aqui, muito bela, nos fala sobre isso, sobre arrependimento. É a lição 9.2, que chama Deus não desampara, da obra Pão Nosso. Se um profissional da Terra, que seja um juiz diante de um acelerado, por exemplo, que errou, vai mediar a lei para ele, vai ver qual a lei mais adequada para a aplicabilidade. Se um professor entenderá o erro, quanto mais Deus. Entenderam? Que não tem parâmetro para comparar. Então, ao me deparar com a situação em que eu errei, também eu não perco de mim a consciência que eu sou um aluno em aprendizado. Perceber-se como alguém em aprendizado na Terra, aprendizado moral, não significa conivência nem leniência com o erro. Tá bom? Aí eu errei de novo, erro mais uma vez, isso aí eu deixo para a próxima encarnação. Parou. Está desperdiçando uma excelente oportunidade de crescimento. E quando você poderá encarnar de novo? Já pensou sobre isso? Primeiro, vai ter que ter alguém que te aceite como pai, como mãe, né? E especialmente vai ter uma mulher que vai ter que ser o seu portal. Porque ninguém entra na Terra se não for por um corpo de mulher. Entendeu? Então a gente já entra na Terra devedor. Já entra devendo para essa mulher, quem vai nos dever? O ferro que ela tirou do sangue dela, o cálcio que ela tirou dos ossos dela, os nutrientes que ela tirou da alimentação dela. Aí alguém vira e fala assim, minha mãe não foi tão boa assim. Sim, mas só o que ela fez por você, ninguém mais fez, filho. Então já segue em frente, agradecendo aí a sua mãe. Tá bom? Então vamos em frente, pensando sobre isso. Quando que você terá outra oportunidade dessa? Não é tão simples e trivial, não. E está ficando mais raro a chance de encarnar na Terra. Então você está aqui agora, só para os encarnados agora. Aproveita, tá? Você é um aluno numa escola linda que Deus nos concede, que é a Terra, com conta atrasada. Então, para um aluno que tem aprendizado, errar é o esperado, tá bom? Os espíritos que chancelaram a nossa vinda à matéria, sempre que a gente reencarna, um grupo de espíritos que nos amam desenham conosco, fazem um planejamento encarnatório, é um mapa mesmo do nosso desenho encarnatório. Como vai ser? Para você sair dessa vida melhor. Esse é o projeto, tá? E aí, no nosso planejamento, tem os gêneros de prova. Presta atenção que os gêneros de prova não é atavismo. O dia que eu sair do CEF, vou estar andando ali, vai cair um tijolo na minha cabeça. Não, isso não vai acontecer. Se alguém te falar isso, é porque não entendeu o que é reencarnação. É o gênero da prova. Então, por exemplo, eu tenho uma aprovação nessa vida que é enfrentar a enfermidade orgânica. Agora, o tipo de enfermidade, aí só Deus sabe. Muda, cura, aparece outro negócio, vamos em frente, dá uma curva aqui, desvio mais um pouquinho, entenderam? Não tem atavismo, é o gênero da prova que tem que passar. Então, eu sou aluna, estou sendo aqui na escola aprovada. E se eu errar? Ótimo. É o momento que eu olho e falo, não foi. Não foi bom. A palavra foi mal colocada, o posicionamento não foi adequado, a escolha foi extremamente infeliz. Aí esse é o momento que eu olho para mim mesma e sinto arrependimento. Quando eu tenho a autoconsciência de que eu sou um aluno aprendizado, eu não me permito a culpa. Presta atenção. Arrepender-se não é culpabilizar-se. Essa é a primeira fase do processo. A gente não está vendo arrependimento dos seus processos? A primeira fase é você compreender que arrepender-se é normal de quem está na caminhada. Mas não se permita ficar cristalizado na culpa. Que a culpa nos paralisa e nos impede a renovação. Tá bom? É um limite muito tênue entre arrepender-se e culpar-se pelo problema. Presta atenção. Às vezes a gente conversa nas salas de diálogo mediúnico, pode ser, inclusive nas salas de desobsessão, com espíritos que estão há séculos cristalizados na culpa. Estão paralisados ali. Entenderam? E aí a culpa nos deixa sem ação, como se fosse irremediável. Tá bom? Então, há um limite muito estreito em que você precisa atravessar. Ao arrepender-se e olhar para o processo, permita-se renovar os seus propósitos a partir da consciência do erro. Porque há equívocos que, da forma como eles estão, não dá para corrigir. Aquela coisa que eu fiz já está feita.
aquela coisa, exatamente como eu fiz, não tenho como corrigir aquela coisa. Mas as situações na vida, elas giram, porque o processo é humano. Então, o importante é que eu corrija a pessoa. Por isso que a gente vai no Evangelho e aprende que Deus quer a morte do pecado e não do pecador. Entenderam? Então, é a coisa mal feita, o mal feito que existe. Cuidado para a gente não confundir, que às vezes na casa espírita a gente fala assim, não pode julgar. Não pode julgar, não pode julgar a pessoa. A pessoa nunca. Porque eu não sei o que move aquela pessoa, o que moveu aquela pessoa. As dores que ela carregou até chegar naquele momento e fazer daquele jeito. Entenderam? Trabalhei uma vez junto a jovens em conflito com a lei, adolescentes em conflito com a lei. E as histórias que eu ouvi dos meninos, na altura da maturidade que eu já tinha na época, já se passaram muitas décadas, jamais vivi situações semelhantes. Deus queira que não passe. Então, por viver tudo aquilo, eu fico pensando, meu Deus, se fosse comigo, eu faria pior? Ou eu faria melhor? Não sei. Não tenho certeza. Entenderam? Não estou dizendo que se deva agir de tal forma. Estou dizendo que a gente não julga a pessoa. Os tribunais da Terra têm suas instâncias de julgamento pelas leis da Terra. E a gente respeita. Agora, eu, como ser humano, não olho para o outro com olhar de julgamento. Para o ser humano, não. Mas para o ato eu julgo. O ato eu julgo. Os Espíritos ensinam o livro dos Espíritos. Para quê? É para falar, você fez? Não, é para falar, isso aí eu não faço. Isso aí não dá para fazer mais. Pelo que eu já sei, isso aí, esse tipo de escolha eu não faço. Até porque machuco muitos outros, olha só. E quando eu faço? Quando eu ajo assim? Também. Tá bom? Eu olho para o meu ato, para o meu mal feito, que existe na Terra, e falo, não, isso aí não. Isso aí não foi bom. O momento do arrependimento me leva a esse lugar. Não é culpa. Se eu ficar me culpando por aquilo, o que eu fiz, não devia, aí eu fico cristalizado naquele lugar e não saio. O arrependimento é um estado de dor na alma, porque dói, de eu olhar e falar, e a partir daqui, eu faço o quê? Tá bom? Para você se manter em movimento. É a segunda fase, no processo do arrependimento, que é a reparação. Vai ter que reparar. Tá bom? O erro vai ter que ser reparado. Quando atinge os outros e quando atinge a você mesmo. Também. Tá bom? Por que quando atinge os outros? Porque, primeira coisa, quando você machuca o outro, é impossível você não se machucar. Houve uma relação de dor, você vai ter que reparar. É com aquela pessoa? Aí a gente aprende a lei da encarnação. Às vezes sim, às vezes não. Muitas vezes eu falei, ele é com aquela pessoa, todo mundo, sim, calma. Às vezes não. Às vezes o processo de ferir o outro doeu mais em mim do que nele, sabia? Porque o outro entendeu, se libertou e seguiu em frente. Aí, às vezes, a gente, por exemplo, tem um filho mais difícil em casa, né? E fala, o que eu fiz para esse menino ser mais difícil? Não, filho, às vezes não foi com esse menino, foi com o filho das outras. Às vezes você fez mal para um monte de filho das outras. Aí, porque você precisa reparar a sua relação, você recebe um filho difícil. E aí você vai tratar ali com uma criança difícil, com um jovem difícil, com um adulto difícil, para você reparar o seu coração no trato com aquele e ficar em paz com a sua consciência. Porque aquela outra mãe lá que você fez mal já foi embora, seguiu em frente, olhou, perdoou. Então, nem sempre você fica atrelado ao outro, mas você fica atrelado à situação, tá bom? Vai ter que reparar, especialmente devido à sua consciência. Senão a gente não avança com a dor passada. Então, presta atenção, não fique cristalizado. Responsabilize-se. Dá para eu reparar hoje, agora, nessa vida? Sim, então faça. É o conselho de Jesus. Veja que a gente anda, e volta para o mestre. Jesus nos fala para a gente se reconciliar enquanto estamos a caminho. Entenderam? Porque enquanto a gente estiver aqui na matéria é mais fácil. Quando que eu vou encontrar essa pessoa de novo? E talvez fique a lembrança na minha memória. Talvez ele até se liberte do episódio e siga em frente. Mas vai ficar na minha memória aquela dor. E quererei encontrá-lo para pedir perdão. E eu sei se eu vou encontrar? Não sei. Então, você está junto aqui? Pede perdão hoje. Desculpa hoje. Concede o seu perdão hoje. Reconcilia hoje. Fica bem hoje. Fica em paz hoje. Entendendo que com essa pessoa que te feriu, o amor que Deus nos pede a ter, não é o amor que a gente tem pelos nossos amores, tá? Mas é fazer o bem que a vida vai te pedir. Que faça. Para você estar em paz com a sua consciência, para você seguir em frente, se libertando do passado doloroso. E não é da pessoa, tá? Já ouvi gente falar, vamos me reconciliar logo para me encontrar com essa pessoa de novo. Então não reconciliou, gente. Não reconciliou. Porque a reconciliação significa eu te liberto para você ser feliz, eu também vou ser feliz. Se os caminhos da vida nos cruzarem de novo, estaremos bem. Eu estarei bem e você também. Tá bom? Eu te perdoar por você sumir da minha vida significa que não está pacificado.
O fato, o ato, o relacionamento. Não quer dizer que tem que ficar junto, respirando o mesmo hálito o tempo todo. Significa que algo precisa ser reparado no seu coração e no coração do outro. Vai pisar no coração de alguém? Presta atenção. É terreno sagrado, tá bom? E vai falar alguma coisa para alguém? Presta atenção. Uma vez falado, você se compromete com a sua fala. Presta atenção no que você está dizendo, tá bom? Você será sempre senhor daquilo que você não disse e fica atrelado ao que você falou. Então, presta atenção nas suas palavras, nas suas promessas, no seu relacionamento com o outro. Então, o segundo passo é a reparação. E eu feri muito o outro. E o outro sente dor, vai ter que ter um encontro. Momento da reparação. De eu devolver para o outro o que eu devo para ele. E às vezes a reparação é dolorosa. Dolorosa para a gente em muitos aspectos. Mas vai ter que ter a reparação. Tá bom? A mais das vezes, no nosso obra atrasada, é com a pessoa mesmo. A quem eu feri. A quem eu vou reparar de alguma forma. Com a mesma coisa? Não. Tá bom? Presta atenção. Porque senão a gente também entende mal a lei de causa e efeito. Porque às vezes a gente fala assim, ele bateu um ferro na cabeça do outro, então o outro vai ter que vir bater um ferro na cabeça. Não, gente, senão não ia acabar o ciclo de violência. Para vocês entenderem. Compreendem isso? Vai ter que ter a reparação. Aquele que eu feri, eu vou ter que levantar. Se ele ainda está ferido. Para ele seguir em frente, sem aquela dor. E eu? Se aquela dor não me sensibilizou suficientemente, sentirei dor. Que a dor ara o nosso terreno, o terreno do nosso coração. Por isso que a gente fala na casa espírita que a dor é professora adequada para o nosso nível evolutivo. Às vezes a pessoa chega na casa espírita logo de cara e fala, a espírita gosta de sofrer. Porque eu vi lá que o negócio é sofrer. Não, ninguém gosta. Ninguém em sã consciência gosta de sofrer. Mas vejam, para a gente alcançar um nível de compaixão, que é o nível que eu sinto a dor do outro, e aí eu me movo para ajudar, a gente passa por um estágio anterior, que é o estágio da empatia. E veja que a gente é tão atrasado que hoje todo mundo fala, tem que ter empatia. Nas empresas, empatia. Empatia, parece que está falando de uma coisa assim, incrível. Não, empatia, gente, é lá atrás. É o primeiro passo que a criatura atrasada que nem a gente dá para suando, um dia alcançar a compaixão. Entenderam? A gente não conseguiu nem ter empatia ainda, a gente está longe na estrada. Mas vamos em frente. Então, quando a dor me alcança, eu sinto latejar a dor do outro. Quer ver a criatura amolentada? É aquela que nunca viveu nada, não fez nada, está no berço ali, que não protege, ou numa bolha na vida. Ela não consegue alcançar que a fala dela está ferindo, que a postura dela está ferindo, que a situação fere o outro. Ela não consegue se enxergar como agente de mudança, porque nada a sensibiliza. Nesses cenários, vai vir a dor, como professora, porque ela sacode a gente. E quando eu sinto dor, calcular a dor do outro se torna algo mais factível. Coração aprendiz, entenderam? Então a dor virá na fase da reparação, para te sensibilizar, porque aquilo não foi bom. Ela começa na fase do arrependimento, né? Que não é culpa. Aí a fase seguinte do arrependimento é a responsabilização diante daquela situação. Eu tenho que reparar. Entenderam? Eu me arrependo, reflito. Responsabilizo daquilo e reparo. A reparação é o segundo passo. Depois da reflexão, vai ter que reparar. Se puder reparar na própria vida, já faz logo, resolve. Se desencarnar com aquela dívida com a vida, vai ter que reparar. Com aquele outro espírito, com aquela outra família, naquele outro grupo, naquela situação, vai ter que ter uma reparação, porque você deixou uma falha ali. É como se fosse um quebra-cabeça que você arrancou uma peça e levou embora. E o grupo não fecha, vai ter que voltar e colocar a peça lá, para o quadro ficar bonito. Essa é a reparação. Você colocou, e aí? Você se libertou do cenário. Se aprendeu que toda dor, toda situação de reparação tem que trazer um aprendizado, tá bom? Então você tem que olhar para o cenário de dor e falar, o que essa dor está me ensinando? Porque senão ela não cumpre a função dela. Quando eu tive há alguns anos, já se vão alguns anos, um diagnóstico de um adoecimento, de uma doença, que é uma doença muito grave, muito difícil, não tem cura nessa vida, eu vivo sempre em tratamento, tem remissão. Mas nesse momento, hoje, eu estou bem. Entenderam? Mas quando eu recebi o diagnóstico, fiquei chocada, porque eu não esperava. Aí eu comecei a pensar, por quê? Por que eu? Por que eu? Porque eu podia ser outra pessoa aí, né? Porque eu já era espírita e palestrante, meu Deus. Mas na primeira pessoa, por que eu? Por que eu? Por que eu? Recebi uma psicografia muito linda. Meu mentor que falou assim, Patrícia, querida, está fazendo a pergunta errada. Não é por quê. Não é por quê. É para quê.
A pergunta que você tem que fazer é para quê? Não é por quê? Porque não importa. Porque está no passado. É para quê? Que tipo de ser humano você se torna a partir desse cenário? Vai se tornar quem? Para quê? Qual é o caminho agora? Entenderam? É o futuro, o passado já foi. Então, todo cenário doloroso, difícil, complicado, conflituoso, ele traz uma lição. A reparação, na verdade, quando a gente corrige a cena, a gente está aprendendo. Aquela coisa não dá mais para fazer, agora eu faço é assim. Ah, que lindo, aí mudei. Me torno outro ser humano sendo mesmo, entendem? Após a fase da reparação, me libertei. Ah, que lindo, ótimo, e agora? Acabou? Não. A terceira e última fase no processo do arrependimento é a aprovação, vai ter que ser provado. Porque eu preciso ter certeza, para mim, é para o outro, é Deus que está lá? Ah, Patrícia, viu o que você fez no verão passado. Não, não é isso, não é Deus que está me cobrando isso, não é ninguém, Eu quero saber se a situação for adversa de novo, se for favorável ao erro, se eu agora eu acerto. É a prova. Entenderam? Me soltei. O momento da reparação é um momento expiatório. Eu estou atrelada àquele erro. Porque eu fiz, que eu desmontei. Que eu quebrei, que eu machuquei, que eu feri, que eu desmontei. Olha o que eu fiz, olha o estrago. Eu tenho que voltar lá e no outro não vai fazer isso por mim. É você mesmo que vai lá com a sua mãozinha, com o seu suor e refaz. Por isso que o Chico falava que aqui na Terra, que é um orbe expiatório, então, se é um orbe expiatório, a torcida do Flamengo não está gravando. Eu e todo mundo estamos espiando. Ou seja, estamos lá tendo que reparar coisas. Entenderam? E aí o Chico dizia que nessa fase, então, para a gente conseguir evoluir, desidrata. Desidrata significa o quê? Que vai ter que suar ou vai ter que chorar. É de um jeito ou de outro. Ou trabalha, refazendo, ou a dor vai ficar muito urgente e a gente vai chorar. Todo jeito desidrata. Ele falava isso para nos explicar. É por isso que a gente fala que é pelo amor, pela dor. Ou eu aceito logo o trabalho e começo a fazer, ou a dor vai vir no meu coração forte, bater forte, para me sensibilizar, para eu despertar para a mudança. O processo é a mudança, é o ponto de mutação. Entenderam? Então, isso é expiatório. Eu estou jungido àquilo. Não tem como, eu quebrei o negócio, aí vem outro que, não, Patrícia, você é tão bonitinha, fica aí, que eu vou consultar para você. Isso não vai acontecer, porque isso não é justo. E daí a gente para e pensa, justiça de Deus, é igual para todos. Todos que quebram têm que refazer. Agora, não é atavismo, não é maniqueísmo, assim. Quebrou a mesa, agora vai ter alguém lá que vai quebrar a mesa dela. Aí não tem como, gente. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque é causa e efeito. Para cada causa, múltiplos efeitos. Não tem só um efeito, tá bom? A gente usa o termo que é muito andragógico, que é a pedagogia para adultos, que é a andragogia, que André Luiz usou, que é ação e reação. Ela é muito rica para a gente compreender que tem uma consequência. Mas presta atenção, a lei espiritual, o André Luiz usa essa expressão, inclusive numa obra, de uma forma andragógica, para a gente entender que funciona, que vai ter consequência. Agora, quando a gente aprofunda no estudo, aí a gente compreende que a causa gera múltiplos efeitos, tá bom? A ação gera várias reações, não uma só. Pensa numa coisa que você faz. Uma atitude equivocada, por exemplo. Pode ferir uma pessoa, que fere a outra, pode dar uma consequência aqui, esse aqui pode desistir porque eu fiz isso, aqui pode falhar um processo que caminhava. Então, pode ter múltiplos efeitos. Eu tenho que voltar e refazer a ponte. Ninguém vai lá refazer, então essa fase é a fase expiatória. Aí eu refiz, ai que lindo, estou me sentindo feliz. Eu já sou agora consultora de pontes, é mesmo? Então vamos lá. Vamos colocar agora você em outra situação, certo? Com a sua concordância. Como eu falava naquela hora, os espíritos que nos amam, que desenham conosco um projeto encarnatório, quando a gente não tem condições, a gente até se afasta, eles fazem sozinhos. Por nós, por amor, tá? Para a gente dar certo. Aí eles desenham. Então, vamos agora ver essa cena aqui. Pode ser, Patrícia? Pode. Tá pronto? Muitas vezes eles falam, tá pronta mesmo? E você no plano espiritual fala, nem... Aí, às vezes, a gente acha que vai dar. Aí a gente fala, agora 10 pontes. Aí eles falam, não, filha, vai com uma só. Se você conseguir fazer uma, já será uma vitória, porque na outra você quebrou a ponte dos outros. Então, nessa, se você conseguir construir uma, já deu um passo. Não, agora eu quero fazer 3. Pode mandar aí 3 barrancos, que eu faço 3 pontes. Ele fala, olha... Entenderam? Acontece, os espíritos falam muitas vezes, tá bom? E a gente, não, agora eu vou mesmo. É a fase da aprovação, que é a última fase no processo do erro, que dói na gente no arrependimento, tá bom? A gente vai se soltar da culpa,
vamos avançar. Vamos, do arrependimento, ter a consciência do que eu fiz, aceitar-se, perdoar-se também pelos seus equívocos, tá bom? É um ato de profundo amor, auto-amor, você se reconhecer como aprendiz, que você erra, tá bom? Ninguém é perfeito. Vou dar um segredo para vocês. Ninguém acerta o tempo todo, tá bom? Ninguém acerta tudo. Ninguém faz tudo certo. Não é só você que erra, tá bom? Então, a sua postura diante do seu erro ajuda. Outro dia eu falei com meus filhos. Um veio lá e falar, mãe, mas você fez isso. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar. Sua mãe é uma criatura que erra, não tem expectativa sobre sua mãe, já baixou. Não mãe, é verdade. E já baixou a expectativa com relação à minha pessoa. Porque é bom a gente admitir que a gente erra. Não dá. Ninguém nasce com manual, vai aprendendo. Mas aprendeu? Então não faz mais esse erro. Tá bom? Daquilo que a gente errou, a gente vai ter que corrigir. Estamos atrelados. Avançamos, vai vir a aprovação. Virá. Para você mostrar para você mesmo que você ficou maior. Ah, que lindo. A partir dessa hora, outras coisas virão, outras situações. Tá bom? Não mais aquela ficou lá atrás. E a gente aprende a falar, fazer uma declaração de vida para nós mesmos. Que é, o passado passou. Eu perdoo meu passado. Muito necessário isso, tá bom? Você olhar para trás e se perdoar. Deixa eu contar um caso para vocês, pessoal. Depois desse caso, o Ronaldo nunca mais me convida, porque na Aparência Pública a gente não deve contar casos pessoais, mas vou contar. Quando eu tive o câncer, a doença que eu tive é um câncer, né? Um câncer muito grave. E esse câncer não tem cura, só tem remissão. Então eu faço tratamento, fico bem, faço novo lesamento, estou fazendo tratamento. Tá bom, vamos em frente. Mas logo que eu tive o diagnóstico, eu fiquei muito chocada. A primeira pergunta foi aquela que eu contei para vocês, que o mentor mandou uma psicografia dizendo, está fazendo a pergunta errada, né? Por quê? Para aqui. Tá bom. E aí, um dia eu perguntei para uma amiga, eu fiquei recolhida, porque eu tinha que ficar isolada. A minha amiga, que é médium, do meu grupo mediúnico, continuou. E aí, eu sempre falava com ela, quando a gente se encontrava, eu estava isolada, não podia ter contato como eu tenho agora, com ninguém na primeira fase do tratamento, né? E aí eu ficava pensando assim, o que foi que eu não fiz na encarnação passada para merecer um negócio desse? Uma doença, para me acompanhar até o final, um tratamento que é duro, porque embora a ciência tenha avançado muito, tratamento oncológico é duro, entenderam? Se você conhece alguém que está fazendo, saiba que não é fácil, não é brinquedo. E aí eu pensei, não fiz coisa boa nunca. E aí, um dia na reunião mediúnica, eu não estava podendo ir. Mas o mentor se manifestou pela segunda vez sobre o processo do adoecimento e mandou um recado para mim que eu nunca vou esquecer. Ele falou, sim, fez uma coisa horrível. E falou que eu tinha feito. Há algumas vidas. Tá bom? Não vou contar para vocês também, não. Mas assim, aí ele falou, depois dessa vida, ela já viveu 3 encarnações reparando. Corrigiu, espiou, tentou de novo, mais uma vez corrigiu. O que foi feito já está corrigido. Mas qual é o problema da Patrícia? Quando ela está desencarnada e ela chega no plano espiritual, alguém fala assim, bora ali, Patrícia, varrer um umbral, pega uma piaçaba aí pra gente varrer ali. Ela fala, nem... Na hora que eu chegar, todo mundo fala, eu te conheço. Então, ela não se perdoa pelo passado. Então, ela pediu um processo de adoecimento duro para depois dessa vida, quando alguém falar, eu te conheço, você me conhece, mas você conhece também que eu passei aquele sofrimento todo, entendeu? Por causa da minha consciência, culpada. Olha a culpa, que coisa horrível. Então, quando eu estou falando com vocês, eu estou trazendo um caso pessoal. A culpa nos prejudica muito, liberta. Passou. Então, foi o mentor que falou, fala para ela para repetir, eu perdoo meu passado. O passado passou e eu perdoo meu passado. Fica lá atrás. Acabou. Porque eu não sou mais aquela pessoa, porque eu sou outra agora. Eu não sei mais nem quem eu vou ser, mas aquela eu não sou mais. Entenderam? E a gente vai reparando a nossa estrada. Tá bom? É assim com todo mundo, é comigo e com vocês também. Quando a gente olha para trás, pode ser nessa vida mesmo. Você olha e fala, gente, olha o que eu fiz. Mas olha para você agora. 10 anos depois de você estar numa casa espírita, você faz as mesmas escolhas? Você faria aquela escolha de novo? É para dizer que não, quando a escolha do eu e você no outro. Então, é esse o passo. Perdoa o passado, responsabilize-se pela sua jornada, diga que isso aí você não faz mais e segue em frente. Tá bom? Outros desafios virão, não tenha dúvida. Muitos acertos, se Deus quiser, alguns erros. Quando eles vierem, olhe para o erro como uma tentativa, não como um fracasso. O erro não pode nos definir, tá bom? Você não é aquilo que você errou. O erro não é você. Você não é a sua tentativa fracassada. Isso não é você. Por momentos. Você perdoa, corrige-se, autoanalisa o momento e segue em frente corrigindo a sua conduta. Se der para reparar, repara. Se der para pedir perdão, é hoje. Tá bom? Porque o dia de amanhã a gente não sabe. Deixa eu contar outro caso para vocês sobre o dia de amanhã que a gente não sabe.
Quando eu estava internada, a minha amiga lá do grupo mediúnico, ela foi me dar um passe. Porque foi um dia muito difícil, eu achei que eu fosse morrer. Para falar a verdade, eu achei que aquele foi o dia que eu acho que foi o dia mais difícil da minha vida, encarnada. Então, eu achei que fosse desencarnar mesmo. Como eu estava numa UTI afastada, eu vi que na frente tinha uma moça e um padre entrou lá. Eu não sei se ele foi fazer extrema unção, mas a situação dela era similar à minha. Estava bem, bem ruim mesmo. E aí eu pedi para alguém me dar um passe. O médico achou muito diferente, nunca tinha visto isso, mas deixou uma minha amiga ir lá, do grupo mediúnico. E ela é evidente. E ela foi me dar o passe. Quando ela chegou lá para me dar um passe, e ela botou a mão assim para me dar o passe, estava toda paramentada, né, para poder conseguir entrar lá. Que ela botou a mão assim, aí entrou um espírito, depois ela me contou quando eu tive alta, e colocou a mão em cima da mão dela, para dar o passe junto. E eu dormi. Eu apaguei nessa hora. Acordei 3 horas depois, até que ela já tinha ido embora. E aí ela deu o passe com ele, potencializando o passe dele, que é o usual. Quando vocês tomam um passe aqui, vai acontecer isso também. O médium vai colocar a mão e a espiritualidade vai colocar junto, porque o passe espírita é um passe misto, de fluido humano com fluido, maioria espiritual. Tá bom? E ela já estava acostumada, ela viu e tá bom. Mas só que na hora que ele terminou o passe, que ele estava saindo, aí ela falou com ele pelo fio da mente, porque ela é vidente. Ela falou, fala o seu nome, que quando ela acordar eu vou contar para ela que você veio. Ela pediu isso porque ela achou que ele ia falar, um parente, né? Alguém que ela conhecesse. Aí ele falou, não, ela me conhece. Não adianta você falar o nome. E aí ela perguntou, então, se ela não te conhece, por que você veio? Aí ele sorriu antes de sair. É um espírito, você tá entendendo, né? E virou para ela e falou, porque uma vez eu contei, assim, esse homem entrou na UTI. Eu, não, gente, era um espírito. O espírito pode entrar na UTI, entra um monte. Aí ele virou para assim, né? Porque um dia eu dei uma palestra lá no centro que eu frequentava, quando eu estava encarnada. Gente, eu nem sei se foi o CEF, se foi o André Luiz, onde foi essa palestra. E ela falou sobre o perdão. E tinha 10 anos que eu não falava com meu filho. E quando acabou a palestra, eu saí e falei, preciso corrigir isso. Daí liguei pro meu filho. Pedi perdão para ele pelo que eu tinha feito. Ele, meu filho foi na minha casa, a gente se abraçou, foi um momento lindo da minha vida. 3 dias depois eu morri. Eu desencarnei. Gente, vocês não vão morrer, não. Para. Estou contando um caso que aconteceu. Quer dizer, vocês vão morrer sim, mas não é hoje. Estou contando um caso que aconteceu. 3 dias depois eu morri. E aí eu cheguei na colônia, mas cheguei com um quentinho no coração, porque eu tinha pedido perdão. Por isso que eu estou falando, você não sabe, tá bom? Eu espero do fundo do coração que vocês não desencarnem hoje, nem eu. Mas ele não sabe. Que um dia eu falei isso, né? Hoje não, e o diretor de gente estava lá e falou assim, ela não sabe. Vai ver que até é. Eu falei, aí piorou. Aí amanhã não vem ninguém no centro. Entendeu? Mas assim, aí isso aconteceu. Ele estava lá na colônia, e aí ele escutou uma pessoa passando e falando, você conhece a Patrícia? Olha que história que ele contou para ela. Aí ele falou assim, aqui da palestra não sei aonde. Ela falou, é. Aí falou, a bichinha tá mal. Aí, porque falou isso, ele pediu pro professor, ele estava no meio de uma aula. Professor, posso ir lá dar um passe nela? Ele falou, você quer? Ele falou, quer, então vai. Autorizou, ele veio, que bonitinho, né? E aí, até hoje, eu não sei quem é, mas eu agradeço muito, porque ele me ajudou muito naquele dia. Mas o fato é que, obrigada, amigo. Mas o fato é que ele pediu perdão pro filho, porque não sabe, tá bom? Então, se você pode fazer, faz hoje. A reparação pode ser feita hoje. Não espera o dia de amanhã, tá bom? Às vezes, o que a gente fez dói, mas não impede que a gente avance. Lembra? Paulo de Tarso, quando Saulo matou o cunhado, coordenou o processo para que o cunhado fosse apedrejado. Essa que é a verdade. Tá bom? Esteve à frente do processo, autorizou o apedrejamento de Estevão. Tá bom? Até ele descobrir depois que Estevão era o cunhado. Ele nem sabia disso. Quando Abigail reconheceu o irmão, aí ele viu que ele tinha mandado matar o cunhado. Olha o tamanho da situação. Jesus se incomodou com isso? Não. Porque sabia que tinha agido na ignorância. O mestre se incomoda com o erro que a gente cometeu na ignorância? Não. Tá bom? Então, se Jesus não está preocupado com o erro que você cometeu na ignorância, você precisa aprender a se perdoar. Jesus não se feriu com isso. Tá bom? Tanto que o mestre vai na estrada de Damasco e busca Saulo. Busca Saulo, resgata ali o trabalhador que era lindo, grande, gigante, mas estava muito confuso. Quando ele olha para aquilo e reconhece o erro, olha a postura na caminhada do arrependimento. Ele se dobra diante da luz, que Jesus é a luz do mundo, né? Como Bezerra fala. Tu é, Senhor, a luz que ilumina nossas vidas, nossas casas, nossos caminhos. Quando ele reconhece Jesus, ele fala, mestre, Senhor, o que queres que eu faça? Tá bom? Ele não fica assim, ai, meu Deus do céu, o que eu fiz? Eu matei o cunhado, eu tô matando todo mundo, eu tava indo lá matar Ananias. Não, para. Ele olha para Jesus e fala, Senhor, o que queres que eu faça?
a partir daqui. Tá bom? A partir desse encontro comigo mesmo, quando eu me pego um ignorante, completamente equivocado, o que eu faço? O que eu posso fazer? Jesus dá para ele uma oportunidade de transformar a vida dele. E a transformação é tão grande que ele sai de Saulo e vira Paulo, para mostrar que é possível reencarnar na própria vida. Tá bom? O tamanho da sua renovação é você que dá, não é o outro, é você que sabe o tanto que você pode se renovar numa vida. Se é pouco, se é muito, se é mais ou menos, se é mais um pouquinho, aqui eu consigo. É você que sabe, tá bom? Mas também não passa para o outro para dizer. A sua conduta na Terra é inalienável sua. Segura firme as rédeas da sua vida. E ele se transforma de maneira tão linda, embora na caminhada dele, ele dissesse, o tempo todo, né? Eu trago um espinho cravado na carne. O que era isso? Ele não esquecia, pois ele era ele mesmo. Ele sabia do que ele tinha feito. Então, espinho cravado na carne, mas mesmo o espinho cravado na carne, que era a dor do arrependimento, do passado dele, não impediu que ele seguisse em frente, se transformando no gigante que ele foi. Gigante, do ponto de vista espiritual. Há cálculos que Paulo de Tarso andou mais de 20 mil quilômetros a pé para divulgar o cristianismo nascente. Entenderam? Embora ele caminhasse dizendo, há um espinho cravado na minha carne. Óbvio que havia, ele é humano. Então ele sentia dor pelo que eu tinha feito, mas a dor não o paralisou. Ele não ficou se sentindo culpado pelo que ele fez. Responsabilizou-se pelo equívoco e transformou. E transformou a humanidade a partir da divulgação do cristianismo nascente. De maneira tão linda, mas tão absurdamente grandiosa, que ele vai e fala, aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Ele já não era mais o mesmo, ele tinha consciência disso. É esse mesmo que houvera liderado a morte do cunhado, que depois, no próprio processo de morte dele, quando ele foi decapitado, né? Ele se volta já idoso para o soldado que ia cumprir a pena capital, de retirar a cabeça dele, né? Isso está na história que Emmanuel nos narra de maneira detalhada. E o soldado, diante da hombridade daquele homem que enfrentava aquela situação de pé, olhando para ele nos olhos, porque não se envergonhava de si mesmo, ao contrário, ele estava de pé ali, ele sabia quem ele tinha sido, sabia os erros que tinha cometido, mas sabia a trajetória linda que ele tinha feito a partir da consciência do erro. Ele fica de pé, o soldado treme na base ali com a faca, com a espada na mão, não sabe o que fazer com aquele homem, nunca tinha visto nada parecido, devia ser que todo mundo que ia para aquela situação ia desesperado, né? Paulo de Tarso não vai. E aí o Paulo vira para ele e fala, soldado, cumpre agora a sua função, porque eu já cumpri a minha. Combati o bom combate. Guardei a fé. Estava tranquilo o ser humano que ele era. Esse é o processo de quem se arrependeu, responsabilizou-se, reparou tudo que ele tinha feito. Né? Porque ele havia feito um dano para os cristãos no começo, mas depois ele faz um trabalho que ninguém mais fez. Ele reparou para uma coletividade. Lembra que eu falei que nem sempre é uma pessoa? Auxiliado pelo próprio Estevão, que não queria nenhuma reparação. Veja que não fica um ajuda ao outro. Tá bom? Ele teve que reparar uma situação e fez muito mais do que ele tinha feito de equívoco no começo. Tanto que ele é recebido por Jesus quando ele desencarna. Né? De maneira linda. Então, nós precisamos olhar para os nossos equívocos como alunos que olham para os erros. Tá bom? Observe o caderno da sua vida, cada dia é uma página, como dizia o Chico, né? Cada encarnação é um tomo na enciclopédia da sua vida que se abre ao infinito, e quando você sai das mãos de Deus, simples, ignorante, você sai para uma caminhada que te pertence, é linda, né? A gente sai simples e ignorante, por quê? Porque a coisa a ser conhecida nos é ignara, a gente desconhece tudo, e sai simples. Leonardo da Vinci fala que a simplicidade é o suprassumo da beleza. Se tiver que enfeitar demais, não está bonito. Então a gente sai das mãos de Deus lindo. Sai lindo para aprender. Vai, filho, vai. Então, Chico dizia que cada encarnação é um livro. Dentro do livro, cada dia uma página. Agora, o que corre na página da sua vida, corre por conta do autor da obra, que é você. Tá bom? Responsabilize pelos seus erros. Alguns erros não tem como passar borracha. Não importa. Vai ficar ali marcadinho, você vai virar aquela página e vai escrever outra história. Melhor, mais bonita. E aí aquele erro lá não faço mais. Daquele jeito ali não dá mais para fazer. Aquela situação lá não faço mais, não. Responder daquele jeito nunca mais. Agora eu respondo diferente. Quero encerrar a reflexão de hoje, que vai para todos, especialmente para mim, lembrando uma história que Humberto de Campos nos conta de maneira linda. Tá bom? Para a gente pensar o que é o arrependimento na caminhada do Espírito. Humberto de Campos conta
que um dia estava, fotografia do Chico, andando no plano espiritual, caminhando, acima da cidade sagrada de Jerusalém no entardecer. E ele via o sol, no plano espiritual que ele estava, tá? O sol se pondo, vermelho no céu, viu o lago na terra, achando tudo aquilo lindo, de repente ele vê um homem sentado num banco. E aí ele olha para aquele homem, o magnetismo daquela alma o atrai. Ele fica parado olhando. Humberto de Campos, quando encarnado, houvera sido jornalista no norte do Brasil, também no sudeste. E quando ele desencarna, ele fica sendo o quê? Jornalista. Isso vai acontecer quando você morrer. Não vai virar santo se não é santo na vida. Também não vai virar demônio, se não é uma pessoa impossível na Terra. Você vai continuar sendo você. Tá bom? Então tá. Então, aí, só que aí a gente vai planejando coisas boas pra gente ir avançando, né? Então tá. E era um jornalista. Jornalista não perde a oportunidade da pauta, né? Aí na hora que ele olhou, aquele homem com extremo magnetismo, ele, quem é? Ficou parado, olhando. Um pouco magnetizado. Pela luz e pelo brilho da alma. Aí nisso passa um outro espírito andando, vê que ele ficou paralisado e fala, é Judas. Aí ele, o quê? Ele fala, é Judas. Ele, Judas Iscariotes? Ele, sim. E segue lá. Na hora ele pega um caderno, a caneta espiritual, fala, vamos conversar. Chega do lado dele, fala, Senhor, o espírito olha para ele, ele fala, que magnetismo, que luz naquela alma. Por acaso o senhor é Judas? Ele fala, sim. Ele, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Para mandar para a Terra? Pode. Pode fazer. Ele não perdeu a oportunidade de fazer a pergunta que todo mundo queria fazer, né, pessoal? Porque a gente recebe uma história que muda, passa de mão em mão, várias traduções, né? Ele queria saber. Ele pergunta, é verdade que o senhor traiu Jesus? E Judas abaixa a cabeça, Humberto de Campos conta, lembrando de um passado que ficou lá atrás. Lembra? Perdoa o seu passado, você não é mais, o seu erro não te define. Ele fala, é verdade que eu traí o nosso mestre. E aí os olhos melancólicos dele falam assim, mas eu queria que você, já que você vai escrever isso para a Terra, porque aí Humberto de Campos começa a escrever, ele reconheceu que um dia lá atrás, na caminhada dele como espírito, ele traiu Jesus. Mas aí ele continua como alma superior e sábia. Já que você vai levar para a Terra essa informação, leva junto algumas perguntas que eu também tenho que fazer. E ele, pois não. Aí Judas responde a ele, fala para aqueles que me julgam até hoje, por algo que eu fiz lá atrás, por um equívoco do passado, se eles também não traem Jesus. E Humberto de Campos passa em revista a vida dele e fala, quando seria, Senhor, que nós trairíamos Jesus? Ele fala, pergunta para aqueles que até hoje me têm na condição de traidor, quando a vida me convidou a tantas retificações, a tantas correções, se quando eles conhecem o Evangelho de Jesus e não vivem conforme o Evangelho de Jesus, se eles também não estão traindo o Mestre. Pergunta para aqueles que até hoje me têm como um padre da sociedade, porque eu errei lá atrás, mas Jesus me deu chance de corrigir a minha estrada. Se quando eles sabem que a lei de amor é amar o próximo e não amam o próximo, se eles também não estão traindo a Jesus. Por fim, amigo, pergunta àqueles que até hoje, quando lembram de mim, lembram como um momento infeliz, sem saber de tudo que eu fiz depois, que Deus permitiu. Se quando Jesus nos ensinou a estarmos juntos, como Ele nos amou, e não faz nenhum esforço de aprender a amar, se esses também não estão traindo ao Mestre. Só pergunta e deixa que cada um responda. O Humberto de Campos não teve nem condições de escrever nada. Botou o caderninho atrás, agradeceu a presença dele, desejou a ele, na linguagem que ele falava, Shalom, Adonai. Que a paz de Deus estivesse com ele sempre, como ele almejava, que estivesse com ele também. É o que eu desejo para vocês hoje. Que a gente olhe para o nosso passado, todos nós. E a gente olha para lá atrás. Passou, e eu perdoo. Obrigada, pessoal. Gostaríamos de dizer, primeiramente agradecendo a Patrícia por esse momento tão emocionante. Ela está convidada para vir fazer muitas outras palestras na nossa casa, mas encarnada.
Tá bom. Então, gostaríamos também de pedir a você, Patrícia, que fizesse a prece de encerramento dessa primeira parte, que nós vamos aqui acompanhar mentalmente. Então, vamos orar, Sérgio? Trazendo aí a nossa tela mental, a figura meiga, amorável, do nosso Rabi da Galileia, do nosso Jesus de Nazaré, que não nos julga, ao contrário, nos ama. Conversemos com ele da seguinte forma nessa noite. Amado Mestre Jesus, querido amigo e Senhor, quão gratos estamos, Senhor, que aqui em uma de tuas casas na terra, podemos lembrar-te as histórias, louvar-te o nome e agradecer, Senhor, por tudo de belo, bom e magnífico que tem trazido a nossas vidas no carreiro das encarnações. Obrigado, Senhor, pela sua amizade que não passa, pelo seu amor que nos abençoa a todos, em todos os momentos. Obrigado, Senhor, pela sua amizade, que é por nós, ovelhas do teu redil, incondicional sempre. Agora, Jesus, por fim, despede-nos, Mestre, nessa noite, na tua paz. Que possamos retornar aos nossos lares, às nossas vidas, aos entes que nos são caros aos corações, levando-te conosco, em nossa alma, em nossa lembrança, em nosso coração. Despede-nos, Senhor, mas que possamos ficar com um pouco da paz que é tua. Hoje, Senhor, também amanhã e sempre. Obrigada, Jesus. E assim encerramos a primeira parte das atividades da noite de hoje, nos despedindo da Patrícia, esperando que ela possa retornar à nossa casa muitas outras vezes. E passaremos agora ao passe espírita. Convidamos médiuns para que possam aplicar em quem assim o desejar.